Ciccone, sou esposa do reverendo Paulo Ciccone. Temos 3 filhas, a Lana, que é casada com Tomás, mãe da Sofia, de 7 anos. A Paula, casada com Fernando, que tem 2 filhinhos. A Malu, que vai fazer 3 em setembro. E o Vicentinho, que acabou de nascer, mês passado, não completou um mês ainda, que infelizmente nós não ainda conhecemos. E a Laila, que tem 23 anos. Nós somos missionários pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT, e estamos na França, tem 4 anos. Estivemos na Islândia por 12 anos. Nós somos membros da Igreja Oceânica de Niterói e eu sou formada em Educação Física e também Fisioterapia. Quando estávamos ainda no Brasil, nós tínhamos nosso trabalho na igreja, né? E eu era professora de escola dominical para as crianças. Foi do ano de 1998 até 2004, quando a gente se mudou para a Islândia. Quando ainda estávamos no Brasil, antes do Paulo fazer o seminário, ele era líder de missões. E nós tivemos a oportunidade, pela casa que tínhamos, em receber vários missionários. E sempre muito agradável receber missionário dentro da nossa casa, porque a gente ouve aquelas histórias maravilhosas que eles têm para contar. E eu conversava muito com as esposas deles, né? E uma coisa que elas sempre falavam, que marcou muito na minha vida, é que quando Deus chamava o missionário para ir para o campo, ele não chamava só o missionário, ele chamava o casal. Então ele chamava o marido e a esposa também. Em 2003, quando o Paulo já tinha terminado o seminário, ele foi fazer uma especialização no Instituto Haggai, no Havaí, de liderança, e quando ele voltou, ele falou que tinham chamado ele para ser missionário no Canadá. E a família inteira foi contra nessa época, falou de jeito nenhum, Canadá não, é frio, não queremos ir. Bom, não tinha para ser. E nesse mesmo ano, no final do ano, chamaram ele para ir para a Islândia. E ele falou que ele iria para a Islândia. E eu ficava assim conformada, porque eu lembrava que as esposas falavam, né, que Deus chamava os dois e ele só estava chamando Paulo, não era possível isso. E bom, continuamos assim, ele falando que ia e eu falando que não ia. E vira o ano, né? O Paulo começou a procurar obter a cidadania italiana, porque na Islândia a gente só poderia estar lá se nós tivéssemos uma cidadania europeia. E como eu e ele, nós somos descendentes de italiano e a pasta do bisavô dele já estava aberta, então ele correu para passar para o avô e para o pai e até chegar nele. Bom, esse caso, naquela época, demorava mais ou menos uns 2 anos para você obter a sua cidadania. Bom, Deus foi tão maravilhoso nessa época que o Paulo conseguiu tudo e estava com o passaporte na mão em 6 meses. Então, eu vendo essas coisas, Deus foi falando comigo, né, passo a passo. E nessa época também, durante esses 6 meses, a igreja fez aquele 40 dias com propósitos do Rick Warren. E lá, nessa época mesmo, Deus falou comigo e eu abri meu coração, que era mesmo para a gente ir para a Islândia. Então, em julho, o Paulo foi para a Islândia e eu fiquei, né? As meninas também ficaram. As mais velhas foram para São Paulo morar com os avós e eu fiquei com a pequena para me desfazer de tudo e partir para a Islândia, que nós fomos em novembro, né? E, bom, chegando na Islândia foi aquela adaptação, porque eu saí do verão do Brasil, novembro é verão, cheguei lá, inverno, e logo de cara teve uma frente fria lá que chegamos a pegar menos 18. E assim, no início é tudo legal, porque a gente nunca tinha visto neve,
e o frio, bom, foi bom, foi bom. A igreja nos recebeu de braços abertos, eu me senti em casa, como se eu estava na igreja do Brasil, todo mundo me abraçando, cuidando de mim, as pessoas levavam roupas quentes, levavam chocolate, foi uma época, foi um período muito bacana, um período de adaptação, não me senti sozinha, momento nenhum. Aí teve a dificuldade do aprendizado da língua, porque o islandês é uma língua complicada. E nessa época nós éramos fazedores de tenda, nós tínhamos que trabalhar para o nosso próprio sustento e eu fui trabalhar numa fábrica de salsichas. Eu operava a máquina que fazia as salsichas. E foi um período bom e fui aprendendo o islandês. Dali eu comecei a trabalhar no jardim de infância também. E nessa mesma época eu já tinha obtido a minha autorização para trabalhar tanto como educação física, professora de educação física, como fisioterapeuta. Mas eu ainda não estava me sentindo segura por causa da língua. Trabalhei com as crianças, foi bom que eu fui pegando cada vez mais a língua, até o momento que eu decidi procurar emprego numa casa de velhinhos. E lá eu fui falar com a diretora, né, do local. Ela ficou muito interessada, mesmo com o meu islandês fraco, porque ela viu que eu era uma fisioterapeuta e eles estavam precisando de uma fisioterapeuta ali para trabalhar. Bom, então eu comecei a trabalhar lá e sempre o islandês melhorando, até que ela me contratou como fisioterapeuta. E nesse mesmo trabalhando do lado dentro da igreja, né? Dentro da igreja a gente tinha um ministério com as crianças. Eu trabalhava com a minha filha em 2011, mas nós duas resolvemos pegar a escola dominical para as crianças, para trabalhar com as crianças. Como a igreja lá na Islândia não tinha material didático para a gente trabalhar com as crianças, o que a gente fazia era, toda vez que a gente ia para o Brasil, nós trazíamos 2, 3 pacotes da cultura cristã, né, que vem com aquele livrinho do professor, livrinho para o aluno e todas as imagens que era para contar as histórias bíblicas, nós traduzíamos tudo para o islandês. E isso que a gente fazia, assim, a tradução era feita cada semana, né, que a gente ia dar aula, a gente escolhia um dia, era geralmente no sábado, a gente sentava e traduzia tudo para o islandês. A Laila nessa época tinha 14 anos, eu acho, e claro que ela quando nós mudamos para a Islândia, ela tinha 8. Então ela tinha um islandês bom, mas para uma jovem de 14 anos, vários palavras da Bíblia, ela não conhecia muito em português para traduzir para o islandês. O que a gente fazia era, depois da tradução que ela fazia, a gente enviava um e-mail para o pastor e ele fazia uma correção, né, de tudo e enviava para a gente e a gente trabalhava em cima da tradução, da correção que ele fazia. Bom, isso durou até 2016, quando nós nos mudamos para a França. Mas antes disso, a gente também trabalhava muito com jantares de casais. Que nós tínhamos também uma palavra de aconselhamento, que era o Paulo que dava, né, essa palavra de aconselhamento. O que eu fazia era a parte da comida, não era eu que cozinhava, a gente tinha uma pessoa que fazia a comida, mas a parte de ornamentação, deixar tudo bonitinho, romântico, para dar uma palavra e também para aparecer alguns casais novos que não conheciam o Evangelho, não conheciam Jesus, era um pouquinho evangelístico também. Nós nos mudamos para a Islândia em 2004, em 2008 teve a crise financeira que abalou a Islândia profundamente. O Paulo já se sentia cansado porque ele trabalhava para o nosso sustento, assim como eu, e também trabalhava na igreja, full time, e ele já estava bem cansado. Foi quando a gente conheceu a APMT, numa das viagens que ele fez para a África, através de um missionário da APMT.
E a PMT começou a nos contactar para que a gente fizesse parte da agência. Nós fizemos a semana de orientação, que foi num sítio em São Paulo, eu não lembro bem o lugar, um período bacana, onde a PMT se apresentou pra gente, né, o que ela era, como que fazia, como que é a organização dela, o trabalho, tudo. Nós gostamos e aí o Paulo foi fazendo os cursos que eles pediam, nós começamos a participar dos retiros da Base Europa, em alguns países, conhecendo os missionários da PMT. Foi um período muito bacana, a gente já estava como se sentindo, fazendo parte, né, da própria PMT, da Base Europa. E em 2015 ele foi para o Brasil para levantar o nosso sustento, e quando em 2016 nós nos mudamos aqui para a França. Então, o Paulo se mudou em janeiro e eu fiquei com a Laila até o final de setembro, não, final de agosto, que ela estava se formando tudo, para mudarmos com ela já com o final do colegial completo, só faltava a universidade. Aqui na França, a igreja é um pouquinho diferente do que era lá na Islândia. Aqui é uma igreja que se reuniu de 4 pequenas igrejas. Existiam 4 pequenas igrejas em cidades diferentes, e essas 4 igrejas se reuniram para formar uma. Então, isso quer dizer o quê? Que cada domingo a igreja é numa cidade. Um domingo é aqui em Anduze, o outro domingo é em Bagar, o outro domingo é em General e outro domingo é em Toarás. A igreja também tem uma coisa que é diferente. Ela não é dizimista. As pessoas não dão o dízimo. E elas dão uma oferta todo domingo, pequenas moedinhas que tem na bolsa. Então, o que ela faz para levantar dinheiro, para pagar o pastor e as contas, né, as despesas de água, luz, telefone, essas coisas normais que toda igreja tem, eles fazem bingos. E de 2 em 2 meses eles fazem bingos para levantar dinheiro. E uma coisa que eles fazem também no Natal são o bazar de Natal. Isso é uma coisa legal. O que eu contribuí pro bazar de Natal foi que na Islândia, quando eu estava lá, eu aprendi a fazer aqueles pullover de tricô, o islandês, né, como que eles chamam lá. Outro ministério que nós desenvolvemos aqui é o cuidado do filho dos missionários. Em 2018, nós tivemos o nosso primeiro Go Camping, onde a gente teve a presença de alguns filhos de missionários aqui. Vieram jovens de Portugal, Espanha, Itália, Suíça, Islândia, Laila, nossa filha. E foi muito bacana, vieram jovens do Brasil também. Ficamos 2 semanas, e veio um rapaz da Itália, que ele era skatista profissional, o Bruno. E o que nós fizemos? Nós fomos evangelizar nas pistas de skate daqui da nossa região. Nós passamos por várias cidades e foi um período muito bacana, porque nós cantávamos louvores nas pistas de skate, a gente distribuía pizza, distribuía frutas, ainda distribuíamos Bíblia também. Foi um período muito bacana, onde as igrejas daqui da França que nos receberam, né, das cidades aqui vizinhas, ficaram impactadas. Éramos para ter tido um outro encontro ano passado, mas pela crise financeira do Brasil não tivemos, aí jogamos para esse ano com a crise sanitária também foi, infelizmente não pudemos ter. O que a gente tem tido é toda reunião, toda sexta-feira fazemos uma reunião pelo Zoom com os jovens daqui da Base Europa. Um outro ministério importante também, quando eu estava no Brasil,
que eu participava do Desperta Débora, né? A reunião que a gente ora pelos nossos filhos. E eu levei isso comigo para a Islândia, aquele negócio que queima, né, dentro do coração. E nós tínhamos toda quarta-feira uma reunião lá na nossa casa. Era uma reunião que a gente fazia para orar pelos nossos filhos. Claro que ela não tinha o nome Desperta Débora, mas era a reunião onde as mães, né, se reuniam. Lá nós nos reunimos para orar pelos nossos filhos. Foi um período muito bacana também. Toda quarta-feira a gente se reunia lá e colocávamos nossos filhos diante de Deus e orávamos por ele. E quando nós viemos para cá, para a França, também eu coloquei aqui que nós começamos também com estudo bíblico, porque não tinha estudo bíblico aqui com a nossa igreja. O Paulo começou com estudo bíblico e uma vez por mês eu introduzi também a oração pelos filhos, né, e pelos netos também, porque eu esqueci de dizer que essa igreja que a gente está aqui na França é uma igreja de idosos. Eu e Paulo somos o casal mais novo da igreja, é uma igreja carente de jovens e de crianças. É triste isso, é triste. Então, os avós estão na igreja, mas os filhos dele não estão na igreja e os netos menos ainda. Esse é um ministério muito importante mesmo, porque a gente vê quando a gente coloca os nossos filhos em oração, traz nossos filhos para a oração, né? Coloca o nome deles ali e ora por eles. É um momento muito importante. Aquela frase, né? Mães de joelhos e filhos de pé. Isso é muito real. E muitas mães ficam aquebrantadas aqui, elas choram, elas colocam a dificuldade dela, né? Falam disso. Então foi um momento muito importante aqui para a nossa igreja. Agora no segundo semestre nós temos um desafio, que uma igreja que fica um pouquinho mais para dentro da montanha nos chamou para ajudarmos lá, para desenvolver o ministério com os jovens também. Então esse é um desafio. As igrejas aqui tem já uns 2 meses que elas já estão de portas abertas, né? Mas com a distância social, nós colocamos a máscara, então já tá funcionando. Então essa igreja nos chamou e nós estamos indo para lá agora em setembro, é um desafio. Espero que vocês possam estar orando por nós, para que a gente possa desenvolver um bom ministério lá. Eu queria agradecer a oportunidade que vocês me deram de falar um pouquinho do meu ministério até então e me colocar à disposição. Vou colocar aqui embaixo o meu e-mail. Quem quiser me contactar, por conversar, falar um pouco ou fazer alguma pergunta, estou à disposição de vocês. E mais uma vez, muito obrigada e esteja orando pela nossa família. Amém.